As parábolas de Jesus não eram para facilitar o entendimento. Sabe, se criou uma ideia só porque Jesus falava de coisas do seu cotidiano e da sua cultura, como pesca, agricultura, semeadura, passarinho, joio e trigo, que aquilo que ele queria falar era para ser de fácil entendimento e ser agradável para as pessoas, muito pelo contrário. Em Mateus capítulo 13, Jesus começa a falar por parábolas porque ele percebe que ao sentar à beira-mar, uma multidão vem atrás dele para escutar os seus ensinamentos. Após ele falar a primeira parábola, que é a parábola do semeador, os seus discípulos chegam lá e lhe perguntam: por que é que você está falando para eles por parábolas? E por que os discípulos de Jesus perguntam isso? Vamos entender uma coisa aqui. Os discípulos de Jesus, eles eram judeus e eles tinham passado por uma educação normal de um judeu. E eles sabiam que parábola é um tipo de enigma usado por rabinos, quando eles estão querendo que discípulos cheguem a um novo entendimento sobre alguma coisa. E é por isso que Jesus responde: para vocês, que são meus discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas para essa multidão que está aí, eles não vão conhecer. Então, as parábolas que Jesus contava não eram para que todo mundo entendesse, muito pelo contrário, ela era um filtro espiritual para separar quem era a multidão e quem era discípulo, quem não estava apto para entender o reino de Deus e quem estava apto para entender os mistérios do reino de Deus. Olha só o que em Mateus 13:13 Jesus fala: é por isso que uso parábolas. Eles olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem, nem entendem, e cumpre-se desse modo a profecia de Isaías que diz: quando ouvirem o que digo, não entenderão, quando virem o que faço, não compreenderão, pois o coração deste povo está endurecido, ouve com dificuldade e tem os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem, e os seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entende, e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Então, a gente percebe uma coisa bastante interessante sobre Jesus. Jesus não estava atrás das multidões que estavam indo atrás dele. Na realidade, ele queria não ter muitos seguidores, mas sim formar discípulos. Porque o intuito de Jesus era mostrar o reino para os seus discípulos. E vamos concordar com uma coisa: talvez eu e você só saibamos e entendamos algumas parábolas que a própria Bíblia nos explica, como a parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, mas só que existem inúmeras outras parábolas e ditos parabólicos que Jesus falou, que talvez seja difícil do nosso entendimento conseguir compreender o que Jesus falou. Não sei se você passa por isso, mas às vezes eu passo, porque a ideia é o seguinte: existe um processo de maturação e de entendimento para se chegar ao nível do entendimento que Jesus queria passar para os seus discípulos. Comenta aqui embaixo o que é que você acha sobre isso. Tamo junto, toda a honra e toda a glória seja dada ao Cordeiro.